Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar início a um estudo no Evangelho de Marcos. Nós queremos hoje fazer essa introdução e, se possível, falar já do capítulo 1 desse maravilhoso Evangelho, depois de discutirmos um pouco sobre evangelismo e missões, né? Então, assim nós queremos falar do Evangelho de Marcos, autor, data e local. Diferentemente das epístolas, os evangelhos eles não indicam o nome de seus autores. Contudo, os pais da igreja primitiva, de maneira unânime, afirmam que Marcos escreveu esse segundo evangelho. Apesar de alguns estudiosos discordarem da data em que foi escrito, há um consenso maior no período entre 64 e 67 depois de Cristo. Parece geralmente aceito pelos estudiosos que este evangelho ele foi escrito em Roma, provavelmente visando atender aos gentios romanos ali, ou aos romanos convertidos daquela cidade. O próprio livro fornece-nos indícios dessa afirmação. O fato de Marcos citar algumas palavras proferidas por Jesus em aramaico, juntando a isso a tradução e algumas explicações necessárias, esclarecendo ainda diversos costumes que eram correntes entre os judeus. Esses tais esclarecimentos, obviamente, não seriam necessários se os leitores fossem judeus. Vocábulos e expressões tais como talita cumi e alguns termos técnicos como puro e impuro são ventilados pelo autor desse evangelho. Esses casos fornecem exemplos que ilustram, sem sombra de dúvida, de que o evangelho de Marcos não visava primariamente leitores judeus, e sim ao mundo gentílico. O propósito do evangelho. Marcos não prefaciou a sua obra, a exemplo de Lucas. Ele não declara os seus propósitos, não é? Mas os quais eles transparecem até mesmo ante um exame superficial da obra. O livro não visa também servir de propaganda tendente à conversão de não cristão ao cristianismo, mas ele foi escrito primordialmente ou principalmente para aqueles que já professavam a fé cristã. Marcos escreveu esse evangelho, escreveu essa carta, não é? A uma igreja mártir, escreveu isso a uma igreja em sofrimento. Ele escreveu para cristãos que a qualquer instante poderiam ser forçados a entrar na arena de Roma para servirem de comida, não é, às feras, ou também poderiam ser besuntados com piche, serem pendurados em estacas e servirem de luzeiros ou de archotes. Ou, a fim de serem, de outra maneira, torturados nos jardins do palácio de Nero, que procurava entreter seus convidados pagãos. Isso era o que sucedera recentemente em Roma e que estava acontecendo nos dias em que Marcos escrevia esse evangelho. Marcos escreveu um evangelho cuja a intenção é fornecer orientação, é fornecer consolo à igreja que estava atravessando uma grave crise. Provavelmente o evangelho não foi escrito com a intenção de ser publicado e distribuído largamente. Pelo contrário, ele foi escrito como uma carta circular, para ser lido por alguns poucos escolhidos, alguns poucos selecionados e ser passado adiante. Isto é, ele escreveu para ser lido pela comunidade cristã em Roma. Além desse propósito central do Evangelho de Marcos, que consiste nesse consolo e nessa orientação para a comunidade cristã sofredora, há alguns outros propósitos também vinculados ao Evangelho. No livro, o Senhor Jesus é apresentado como o grande operador de milagres, o poderoso Filho de Deus.
Aqueles que nele depositam sua fé são seguidores do caminho da cruz. Caminho esse que, aliás, precisa continuar sendo seguido, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades. O caminho da cruz, ele continua envolvendo uma conduta ética, além de uma dedicação religiosa séria. Podemos morrer a qualquer momento, mas, mesmo assim, continuamos tendo regras, leis morais, leis espirituais, mediante as quais nós devemos andar e viver. Cumpre-nos sermos discípulos caracterizados pela mais completa dedicação e renúncia. Porquanto Jesus Cristo, ele carregou a sua cruz, nós também devemos carregar a nossa. É mister que não somente estejamos preparados para morrer como mártires, mas também que nós estejamos preparados para viver como mártires. Nesse capítulo inicial, desse primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, ele fala de 3 fatos importantes sobre o servo de Deus. Primeiro, ele destaca a identidade do servo. Marcos capítulo 1, versos de 1 até o verso 11. E de que maneira Marcos identifica o servo? O evangelista registra o testemunho de várias fontes fidedignas para garantir que Jesus é tudo o que ele dizia ser. A primeira testemunha é o próprio autor do livro, João Marcos. Observe o verso 1, ele diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Alguns autores e teólogos, eles consideram até que esse primeiro versículo seria o título do livro. Mas nós cremos que Marcos aqui, sem rodeios, ele põe-se a proclamar a mensagem nas primeiras palavras de seu livro. Com toda ousadia, ele declara que Cristo é o Filho de Deus. Filho de Deus, essa expressão tornou-se um termo que designa a natureza divina e exaltada de Jesus. Jesus, o Salvador dos homens. Jesus é o Filho de Deus no sentido mais absoluto. Por causa dessa filiação, ele é o verdadeiro Messias, o Salvador qualificado a salvar. Ele é o alvo da criação, pois Deus está duplicando Cristo em cada homem salvo, em cada pessoa salva. Isso significa dizer que os homens serão transformados à imagem de Cristo, ou seja, nós seremos transformados à imagem de Cristo. E não somente deixaremos transparecer a imagem ética de Deus, mas também, na realidade, seremos transformados a participar dessa essência divina, conforme 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Essa essência que aparece na pessoa de Cristo, nós iremos transparecer. Terminado esse processo de transformação, nós, os seres remidos, redimidos, pertenceremos a uma ordem muito mais elevada que a dos anjos. E nós podemos apenas conjecturar no que diz respeito ao sentido completo e perfeito de tal ensinamento. Porque como é que a natureza de Cristo, e por conseguinte, a dos homens que serão transformados à sua imagem, difere da natureza divina de Deus Pai? Nós não somos informados a respeito disso em porção alguma das Escrituras. E ainda que fôssemos, nós não possuiríamos a capacidade intelectual ou espiritual para aprender o sentido real de tudo isso que nos é dito. Outros sim, no presente, nem mesmo possuímos os meios intelectuais e espirituais para compreender o que significa ser transformado segundo a imagem de Cristo. Embora possamos perceber facilmente que essa é a mensagem mais elevada do Evangelho, ainda que essa mensagem ande quase que inteiramente esquecida por parte da igreja, a qual se preocupa inteiramente com o simples perdão dos pecados e com a mudança do nosso endereço do inferno para os céus.
Todavia, o Evangelho envolve muito mais do que isso. O Evangelho envolve a nossa transformação completa à semelhança de Cristo Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de que o Filho de Deus veio ao mundo para morrer por nossos pecados. O Evangelho é a boa nova de que podemos pertencer à família de Deus e um dia ir morar ou ir viver nos céus com o Senhor. O Evangelho é a boa nova de nossa transformação à semelhança de Cristo. O Evangelho é a proclamação da vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. Isto é, o Evangelho, e essa é a mensagem que deve ser proclamada. O segundo testemunho vem dos profetas, versos 2 e 3. E o texto diz, como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro diante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Marcos cita dois profetas do Antigo Testamento, Malaquias e Isaías. Malaquias 3:1, Isaías 40, verso 3. As palavras mensageiro e voz referem-se a João Batista, o profeta de Deus, enviado para preparar o caminho para o Filho de Deus. Na antiguidade, antes de um rei visitar alguma parte do seu reino, era costume enviar diante dele um mensageiro para preparar o caminho. O trabalho do mensageiro era providenciar para que as estradas fossem reparadas e também preparar as pessoas para receber aquele rei ou receber aquela autoridade. Ao chamar a nação ao arrependimento, João Batista preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Isaías e Malaquias, eles declaram a uma só voz que Jesus Cristo é o Senhor, o Deus Jeová. A terceira testemunha arrolada por Marcos é João Batista, versos 4 a 8. E diz assim o texto: E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: Depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Jesus chamou João Batista de o maior dos profetas. Em seu modo de vestir e modo de viver, em sua mensagem de arrependimento, João identificou-se com Elias. O deserto onde João ministrou é uma região erma ao longo de toda a costa oeste ali do Mar Morto, perdão. De maneira simbólica, João dizia às pessoas que a vida delas era um deserto espiritual. Muito pior do que o deserto físico no qual os seus ancestrais viveram por 40 anos. João chamou o povo a deixar o deserto espiritual e a crer em seu Josué, ou seja, em Jesus, e a tomar posse de sua herança. Ele fez questão de engrandecer a Cristo e não a si mesmo. Ele batizou com água, mas avisou que aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo. Isso não significa que o batismo de João não era autorizado. Mateus 21, versos de 23 a 27. Ou que um dia o batismo com água seria substituído pelo batismo do Espírito. Mateus 28, 19 e 20. Antes, a mensagem e o batismo de João foram uma preparação, a fim de que o povo estivesse pronto para se encontrar com o Messias, Jesus, o Cristo, e crer nele. Os apóstolos de Jesus, sem dúvida, foram batizados por João.
Finalmente, Marcos chama como testemunhas o Pai e o Espírito Santo, são as últimas testemunhas identificadas ou para identificar o servo de Deus. Versos de 9 a 11. Diz o texto: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. Quando Jesus foi batizado, o Espírito veio sobre ele em forma de uma pomba. O Pai falou dos céus e identificou o seu Filho amado. Com exceção de Jesus e de João, os que estavam presentes, eles não ouviram a voz e nem viram a pomba. João 1, versos 29 a 34. A palavra aqui traduzida por amado não apenas declara a afeição, o amor de Deus ao seu Filho, mas também traz o significado de o único. Marcos não escreveu apenas sobre um servo judeu, mas ele escreveu sobre o Filho de Deus que veio dos céus para morrer por nossos pecados ou pelos pecados de todo o mundo. Por certo, Jesus é o servo, porém um servo diferente. Afinal, normalmente é o servo quem prepara o caminho para os outros e anuncia a chegada deles. No entanto, outros prepararam o caminho para Jesus e anunciaram a sua vinda. Até mesmo os céus a registraram. Este servo é o Filho de Deus. Oh, glória! Segundo fato, a autoridade do servo. Versos de 12 até o verso 28. Ora, nós esperamos que um servo esteja sujeito a alguma autoridade e receba ordens, mas o servo de Deus, ao contrário, ele exerce autoridade e dá ordens até mesmo aos demônios, e suas ordens são obedecidas. Nesta sessão, Marcos descreve 3 episódios que revelam a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus como servo de Deus. O primeiro episódio é a sua tentação, versos 12 e 13. E ele diz assim: E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Marcos não apresenta um relato tão extenso quanto o de Mateus. Mateus 4, versos de 1 a 11, ou de Lucas 4, versos de 1 a 13. Mas acrescenta alguns detalhes que os outros 2 evangelistas deixam de fora. O Espírito conduziu. Uma melhor tradução para essa palavra seria: o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Trata-se de uma palavra forte que Marcos usa essa mesma palavra no seu original. Ele usa 11 vezes em seu texto para descrever a expulsão de demônios. O termo não sugere que Jesus estava relutante ou temeroso em enfrentar Satanás. Pelo contrário, é a forma que Marcos emprega para expressar a intensidade dessa experiência. Interessante porque ele não gasta tempo falando da glória celeste da voz ou da presença da pomba no deserto. O servo tem uma tarefa a cumprir e se põe imediatamente a realizar o seu trabalho. De uma forma concisa, Marcos acrescenta 2 imagens, ou apresenta 2 imagens simbólicas. Os 40 dias do nosso Senhor no deserto lembra os 40 dias de Israel no deserto. Israel fracassou ao ser testado, mas Cristo foi vitorioso. Tendo triunfado sobre o inimigo, Jesus pôde prosseguir e chamar um novo povo para entrar e receber a herança espiritual. Não é difícil ver esse paralelo, pois o próprio nome Jesus é uma forma grega para o nome Josué.
A segunda imagem é do último Adão. 1 Coríntios 15, verso 45. O primeiro Adão foi testado em um jardim maravilhoso e falhou. Enquanto Jesus ele foi testado num deserto perigoso e conquistou a vitória. Por causa de seu pecado, Adão perdeu o domínio sobre a criação. Gênesis 1, 28. Salmos 8. Mas em Jesus Cristo esse domínio foi restaurado para todo o que crer no Senhor. Hebreus 2, versos de 6 a 8. Jesus estava, diz a passagem, junto de animais selvagens que não lhe fizeram mal algum. Com isso, o Senhor demonstrou o dia vindouro de paz e de retidão, em que voltará e estabelecerá o seu reino. Sem dúvida, ele é um servo com autoridade. O segundo episódio é a sua pregação, versos de 14 ao verso 22. Se há alguma pessoa que já falou a verdade de Deus com autoridade, essa pessoa, sem dúvida, foi o Senhor Jesus. Mateus 7, de 28 a 29. Costuma-se dizer que os escribas falavam segundo as autoridades, enquanto Jesus falava com autoridade. Marcos não registra aqui o início do ministério de Cristo, pois o Senhor já havia ministrado em outros lugares. João 1, de 35 até capítulo 4, verso 4. Antes, nessa passagem, o evangelista mostra o que levou Jesus a deixar a Judéia e se dirigir para a Galiléia, verso 14. Herodes prendeu João Batista e, por uma questão de prudência, convinha que Jesus saísse daquela região. A propósito, foi nessa viagem que Jesus conversou com a mulher samaritana. A mensagem de Jesus era o evangelho, como vemos em alguns textos. Por certo, a maioria dos judeus percebia nesse evangelho um tom de revolução política, quando usava a expressão no reino de Deus. Mas essa não era a intenção de Jesus, não era isso que Jesus tinha em mente. Seu reino dizia respeito à sua soberania na vida das pessoas. Era um reino espiritual, não uma nova organização política. A única forma de entrar no reino de Deus é crer nas boas novas e nascer de novo. João 3, versos de 1 a 7. O evangelho é chamado o evangelho de Deus, porque vem de Deus e nos conduz a Deus. É o evangelho do reino, pois a fé no Salvador nos leva a seu reino. É também o evangelho de Jesus Cristo, porque ele está no centro desse evangelho. Sem a vida, morte e ressurreição de Jesus, não haveria boas novas. Paulo chama esse evangelho também de evangelho da graça de Deus, Atos 20, verso 24, porque não é possível haver salvação sem a graça. Efésios 2, versos 8 e 9. Há apenas um evangelho, Gálatas 1, de 1 a 9. E seu cerne é a obra que Jesus consumou por nós na cruz. Jesus pregou que as pessoas deveriam arrepender-se e crer. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho, verso 15, conforme Atos 20, verso 21. Sozinho, amados irmãos, sozinho o arrependimento não é suficiente para nos salvar. Apesar de Deus esperar que os cristãos deixem seus pecados para trás, também é preciso crer em Jesus, é preciso crer em sua promessa de salvação. Arrependimento sem fé torna-se remorso, e o remorso destrói aqueles que carregam o fardo da culpa. Uma vez que Jesus pregava com autoridade, ele pôde chamar homens para deixar suas ocupações diárias e se tornar seus discípulos. Versos de 16 a 20.
Quem mais interromperia 4 pescadores em seu trabalho para os desafiar, abandonar as suas redes e segui-lo? Vários meses antes, Jesus já se encontrara com Pedro, com André e com João. E nessa ocasião, os 4 homens creram no Senhor como Salvador. João 1, versos de 35 a 49. Nessa passagem, portanto, nós não vemos aqui o primeiro chamado à fé e à salvação, mas sim nós vemos aqui uma chamada ao discipulado. Jesus os estava convidando agora para segui-lo, e não apenas para crer. Jesus não inventou o termo pescadores de homem. Verso 17. Naquele tempo, essa era uma expressão comum que descrevia os filósofos e outros mestres que cativavam a mente dos homens pelo ensino e pela persuasão. Eles jogavam as iscas com seus ensinamentos e fisgavam discípulos. É provável até que dos 7 discípulos do Senhor, é provável que 7 dos discípulos do Senhor foram pescadores. João 21, versos de 1 a 3. Sem dúvida, as qualidades dos pescadores bem-sucedidos também contribuíram ou contribuiriam para o sucesso no difícil ministério de resgatar almas perdidas. O pescador ele precisa de coragem, capacidade de trabalhar em equipe, paciência, energia, resistência, fé, tenacidade, perseverança. Pescadores profissionais não podiam se dar ao luxo de desistir ou de murmurar. Jesus ministrou não apenas ao ar livre, mas também nas sinagogas. Verso 21. As sinagogas judaicas surgiram durante o exílio no reino de Judá, quando o povo se encontrava na Babilônia, depois da destruição do templo em Jerusalém, onde quer que houvesse judeus acima de 12 anos de idade, era possível organizar uma sinagoga. Ao contrário do templo, a sinagoga não era um lugar de sacrifícios, mas era um lugar de leitura das Escrituras, um lugar de oração, um local de adoração a Deus. Os cultos eram realizados por sacerdotes e também realizados por leigos, e o ministério era supervisionado por um conselho de anciãos, presidido por um chefe, Marcos 5, verso 22. E era costume pedir a rabinos visitantes que lessem as Escrituras e que ensinassem. O que explica por que Jesus teve tanta liberdade de ministrar nas sinagogas. O apóstolo Paulo também, ele fez uso desse privilégio. Atos 13, por exemplo, versos 14 a 16, Atos 14, versos de 1 a 17 e várias outras referências. Jesus, ele montou o seu centro de operações em Cafarnaum, possivelmente na casa de Pedro e André, ou ali por perto, Marcos verso 29. O povo se reunia para os cultos aos sábados, também às segundas e às quintas-feiras. Uma vez que era um judeu fiel, Jesus honrou o sábado ao ir à sinagoga. E quando ensinou a palavra, o povo ficou admirado, maravilhado com a sua autoridade. Verso 22. O terceiro episódio nessa passagem são as suas ordens, os versos de 23 a 28. O texto diz assim: E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. O verbo utilizado aqui no verso 23, ele tem o sentido de aparecia sempre. Era um visitante contumaz. Então eu fico imaginando quantos cultos esse homem participou na sinagoga sem revelar que estava endemoniado. Foi necessário a presença do Filho de Deus para que
se manifestasse a presença do demônio. E Jesus não apenas o expôs, mas também ordenou que permanecesse calado quanto à identidade de Cristo e que saísse do homem. O Salvador não queria e nem precisava da ajuda de Satanás e de seu exército para dizer às pessoas quem ele era. O demônio sabia exatamente quem era Jesus, verso 24, e que não tinha coisa alguma em comum com ele. O uso que o demônio fez de pronomes no plural, verso 25, indica quanto ele havia se identificado com o homem por meio do qual falava. O demônio deixa clara a humanidade de Cristo ao dizer Jesus Nazareno, bem como a sua divindade ao declarar o Santo de Deus. Como esse endemoniado, amados irmãos, há muitas pessoas que frequentam a igreja, que são capazes até de dizer muitas coisas sobre Jesus, quem é Jesus, e até mesmo de tremerem de medo do julgamento, mas ainda assim continuam perdidos. Tiago 2, verso 19. A ordem de Jesus ao demônio foi: cala-te. A mesma palavra que voltaria a usar contra a tempestade, lá traduzida por emudece, Marcos 4, verso 39. O demônio tentou reagir com um último ataque de confusão, mas teve que se sujeitar às ordens e à autoridade do servo de Deus e sair do homem. O povo da sinagoga ficou admirado e temeroso. Eles perceberam que algo novo estava acontecendo. Viram ali uma nova doutrina. Eles viram um novo poder. Verso 27. Nós temos aqui uma grande lição. As palavras e as ações devem andar juntas. Nós devemos viver aquilo que nós pregamos. O episódio na sinagoga transformou-se no assunto do dia. A fama de Jesus começou a espalhar-se. E Jesus não incentivou esse tipo de entusiasmo público, a fim de não criar problemas nem com os judeus e nem com os romanos. Com certeza, os judeus iriam querer segui-lo apenas por causa do seu poder de curar. E os romanos pensariam que Jesus era um revolucionário judeu tentando depor o governo. Isso explica porque Jesus ordenava com tanta frequência que as pessoas não divulgassem o que ele havia feito. Mas muitos não obedeceram e colocaram Jesus em situações difíceis. Terceiro fato, a compaixão do servo. Marcos 1, versos de 29 ao verso 45. Essa seção ela descreve 2 milagres de cura e ambos revelam a compaixão do Senhor pelos necessitados. O seu amor era tão grande que Jesus ministrava às multidões mesmo depois que o sábado já havia terminado, horário em que, de acordo com a lei, não se podia mais buscar sua ajuda. Vemos o servo de Deus à disposição das pessoas, de todo tipo de pessoa, inclusive endemoniados e leprosos eram levados para serem curados e libertos. Jesus ministrava a todos com amor. Jesus e os 4 discípulos saíram da sinagoga e foram para a casa de Pedro e André para o jantar de sábado, verso 29. Talvez Pedro tenha explicado que a esposa estava cuidando da mãe doente e não poderia recebê-los com a mesma hospitalidade de sempre. Não sabemos se os outros discípulos também eram casados. Além de convidar os amigos, Tiago e João para sua casa, Pedro e André convidaram Jesus. Trata-se de um ótimo exemplo para nós. Não devemos deixar Jesus na igreja. Precisamos levá-lo conosco, ou trazê-lo conosco à nossa casa, convidá-lo a sentar-se à nossa mesa, para que ele participe de nossas bênçãos e de nossas dificuldades. Que privilégio Pedro teve e sua família de ter o Filho de Deus como convidado em sua humilde casa.
Pela fé os homens falaram a Jesus da mulher doente, esperando, sem dúvida alguma, que ele a curasse. E foi exatamente isso que Jesus fez. A febre deixou imediatamente e ela pôde se levantar e ajudar a preparar a refeição do sábado, versos 30 e 31. Quem já teve febre alta alguma vez, sabe como é doloroso e desconfortável. Também sabe que, quando a febre passa, o corpo leva algum tempo ainda para se recuperar daquela moleza, você sabe como é. Mas não foi isso que aconteceu aqui. A sogra de Pedro sentiu-se disposta de imediato. E que melhor resposta e que melhor maneira existe para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós do que nos colocarmos a seu serviço? Por tudo que o Senhor fez por você, amado, sirva-o. Em decorrência desse milagre, quando o sábado terminou ao pôr do sol, a cidade toda apareceu à porta de Pedro, verso 33. Trouxeram seus doentes e aflitos, e o Senhor, que por certo já estava bem cansado, curou a todos. O verbo grego indica que continuaram levando. E chegavam mais e mais pessoas até Jesus, de modo que Jesus deve ter ido dormir provavelmente bem tarde da noite. Convém observar no verso 32 a distinção clara entre enfermos e endemoniados. É verdade que Satanás pode provocar aflições físicas, mas nem todas as aflições físicas, nem todas as doenças são causadas por poderes demoníacos. O fato de Jesus ir dormir tarde não o impediu de assumir o seu compromisso com o Pai bem cedo na manhã seguinte, verso 35. Em Isaías 50, verso 4, existe uma descrição profética do servo justo de Deus encontrando-se com o Pai a cada manhã. Isso é um excelente exemplo para nós. Quando consideramos que Jesus, ele mantinha uma vida regular de oração, uma vida disciplinada de oração, não é de admirar que ele tivesse tamanha autoridade e tamanho poder. Alguns dizem muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Parece que não estamos interessados nesse poder. Oramos muito pouco. Qualquer cansaçozinho maior, já criamos barreira para não manter o nosso horário de comunhão com o Senhor. Sabe, queridos, no entanto, as multidões, elas desejavam ver Jesus novamente, não para ouvir as suas palavras, mas para experimentar as curas e ver realizar milagres. Não é muito diferente dos dias de hoje. Multidões se reúnem para ver curas e milagres fantásticos realizados pelo Senhor, não para ouvir a sua palavra. Pedro ficou surpreso de Jesus não se apressar a ir a encontrar a multidão e que, ao invés disso, ele tenha partido para outras cidades onde pudesse pregar o evangelho. Observe o verso 38. E ele lhes disse, Jesus falando, e ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim, disse o Senhor. Jesus tinha a plena certeza de sua missão. Pedro não percebeu também a superficialidade das multidões. Ele não percebeu a sua incredulidade, a falta de interesse pela palavra de Deus. Jesus afirmou que era mais importante levar o evangelho que curar enfermos. Não permitiu que a aclamação popular tirasse ou alterasse as suas prioridades. Sabe, amados, não é difícil entender a preocupação de Jesus em curar uma mulher com febre, mas ao se encontrar com o leproso e tocá-lo, é algo que vai além da nossa compreensão. Veja bem, os leprosos, eles mantinham-se afastados e avisavam a todos quando eles estavam chegando, a fim de que as pessoas pudessem afastar-se, pudessem evitá-los para que não se contaminassem. Levíticos 13, de 45 a 46. O homem sabia que Jesus era capaz de curá-lo,
Mas ele não tinha certeza de que o mestre estivesse disposto a fazê-lo. Versos 40 e 41. Se tu queres, pergunta ao leproso, pode limpar-me. Não é? De qualquer forma, ele arriscou. Da mesma forma, nós devemos pedir ao Senhor e aguardar a sua resposta. E a resposta do Senhor pode ser positiva, pode ser negativa, ou pode ser um aguarde. O fato é que Jesus vai nos atender da forma que ele achar que deve atender em toda a sua soberania. Não podemos esquecer que o seu grande anseio é a salvação de nossas almas. 1 Timóteo 2. Quando lemos a respeito dos testes para detectar a lepra, lá em Levíticos 13, nós vemos como essa doença, ela ilustra muito bem o pecado. Como o pecado, a lepra, ela não se atém à superfície, mas ela penetra até os ossos. Levíticos 13, verso 3. Ela espalha-se, ela contamina, ela isola, tornando as coisas ao seu redor inúteis, próprias apenas para serem queimadas. Levíticos 13, de 47 a 59. Sabe, as pessoas que ainda não creram no Senhor como Salvador, essas pessoas estão espiritualmente em estado lastimável, ou mais lastimável do que a condição física desse homem. Jesus teve compaixão do homem e o curou com o seu toque e com sua palavra. Sem dúvida, foi o primeiro toque de carinho que aquele leproso sentia em muito tempo. Exatamente como a febre da sogra de Pedro, a lepra também desapareceu imediatamente. Pelos motivos que já explicamos anteriormente, Jesus ordenou ao homem que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Ele deveria procurar o sacerdote, ele deveria seguir as instruções de Levíticos 14, a lei de Moisés ali, para que ele pudesse ser declarado puro e ser recebido de volta no convívio social e religioso da comunidade, versos 44. Mas o homem não obedeceu à ordem de Jesus e é compreensível. A pessoa estava leprosa e é curado, como não vai contar para todo mundo? Ele saiu falando para todo mundo que havia sido curado. Nós, por outro lado, permanecemos calados, enquanto Jesus ordenou que contemos a todos o que ele fez. Nós nos mantivemos ou nos mantemos calados. Não testemunhamos as novidades do Senhor. As multidões que foram buscar a ajuda de Jesus criaram um problema sério para ele. E provavelmente o impediram de ensinar a palavra da forma como ele desejava. Verso 38. A cerimônia em Levítico 14, já que eu falei tanto em Levítico 14, é uma imagem belíssima da obra da redenção. Ali mostra dois pássaros, e os dois pássaros eles representam os dois aspectos diferentes do ministério do Senhor. O primeiro, a sua encarnação e morte. O pássaro colocado no vaso de barro e depois sacrificado. E a sua ressurreição e ascensão. O pássaro manchado de sangue e depois solto. O sangue era colocado na orelha do penitente. E o que significa a palavra de Deus, o ouvir da palavra do Senhor. O polegar direito era manchado com sangue, que significa a obra de Deus. E o sangue também era colocado no artelho ou no tornozelo direito, o que significa a jornada com Deus. Então, depois disso se colocava o óleo sobre o sangue, simbolizando o Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos aí que o Espírito só pode habitar no ser humano, naquele homem, naquela pessoa, depois que o sangue de Cristo já tiver realizado a sua obra. Eu estou concluindo. Esse primeiro capítulo do Evangelho de Marcos ensina algumas lições espirituais importantes. Em primeiro lugar,
Se o Filho de Deus veio como um servo, servir é uma vocação suprema. Quando servimos os outros, tornamo-nos semelhantes a Cristo. Em segundo lugar, Deus compartilha sua autoridade com seus servos. Somente os que estão sob alguma autoridade têm o direito de exercer autoridade. Por fim, se desejarmos ser servos, precisamos, sem dúvida alguma, ter grande compaixão, pois as pessoas, elas virão até nós em busca de ajuda e raramente perguntarão se é o momento conveniente. No entanto, é um privilégio enorme seguir os passos de Jesus. É um privilégio enorme se tornar um servo compassivo de Deus, suprindo as necessidades dos outros. Sejamos, pois, amados irmãos, servos dignos do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.